Então, estamos mais uma vez, né, ao vivo, numa live de domingo, né, porque todo domingo tem live aqui no canal da terapeuta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, né, nós estaremos falando sobre a mudança, né? O título do vídeo é Ninguém me muda, só eu. Então, é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a mudança. Eu vou só dar uma palhinha sobre, para quem não viu o vídeo, né? Sobre o que o vídeo fala, né? Sobre as relações, sobre a necessidade da gente mudar, sobre a condição de que as pessoas vivem de alguma maneira pressionando para que a gente mude, para que a gente se adeque à realidade das pessoas, das situações, das empresas. Então, não estou falando só de relação amorosa, né? De relacionamento conjugal. Estou falando de relacionamentos profissionais e estou falando de relacionamentos pessoais, familiares também. Então, quem não viu o vídeo, eu convido que veja, né, para poder entender um pouco mais sobre o que a gente vai estar tratando aqui, sobre as perguntas que me mandaram. Então, é o seguinte, se você, só para que você está chegando agora para que você entenda, se você quiser participar, você pode mandar perguntas por aqui, por esse canal, que assiste o vídeo, vai lá e coloca a sua dúvida, a sua pergunta, ou então por aqui, para que a gente possa discutir. Então, essa semana, né, eu recebi 3 perguntas, e é sobre essas perguntas que eu vou conversar com vocês agora, né? A primeira delas é o seguinte: quando a mudança é necessária, né? Então, assim, a gente já sabe, né, que existe uma pressão muito grande, né, nas relações para que a gente mude, né? E a gente vai começar a tratar aqui da necessidade dessa mudança. E aí, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Oi, Kelly, seja bem-vinda, tudo bem? Então, essa pergunta é muito interessante, por quê? Porque a mudança é necessária quando a gente precisa, né, uma adequação, quando a gente tem um objetivo, né, seja ele pessoal, profissional, seja ele qualquer objetivo que possa requerer essa mudança na gente, né? Então, ela é necessária quando você tem aquele, você quer alguma coisa, mas aí você olha para aquela coisa e fala assim, bom, para que eu tenha isso, eu vou precisar fazer isso, isso e isso. Então, isso acontece na nossa vida. Quando você está almejando fazer uma transição de carreira, quando você está almejando mudar de emprego, quando você está precisando, vislumbrando, escolher uma carreira, né? Você ainda não sabe o que você vai fazer na hora de fazer uma faculdade, na hora de mudar a sua vida, você começa a estudar aquilo dali e de repente você fala assim, bom, eu a partir de agora vou ter uma outra profissão. E o que eu preciso? Você escolhe a profissão, seja ela qual for, e você vai ver e vai falar assim, o que eu preciso para isso? Eu preciso me especializar, eu preciso estudar, eu preciso me envolver, eu preciso fazer um network, eu preciso estar junto com pessoas que tenham a ver com essa profissão. Pessoas que gostem da mesma coisa que eu, que falem a mesma língua que eu. Isso é só um exemplo. E aí o que acontece? A mudança ela vai funcionar muito bem porque ela vai estar sendo impulsionada por uma necessidade sua, né? Quando você tem uma mudança que você quer fazer também com relação a relacionamentos, você não está feliz no casamento, ou então a pessoa não está feliz com você, e aí você começa a entender essa situação, e aí você vai partir para uma conversa. E aí, dependendo dessa conversa, o que vai acontecer? Você vai tentar mudar, né? Se adequar àquela situação, para ver se consegue estabilizar aquela situação. Isso aí é um outro exemplo disso daí, né? Então, a mudança é necessária quando você precisa dela para atingir algum objetivo, tá certo? Eu espero que isso tenha ficado claro. E aí, quando a mudança não é necessária, né? A mudança não é necessária quando ela é o contrário, quando ela não vai de encontro aos seus valores, quando ela não vai de encontro à sua filosofia de vida, quando ela não vai de encontro seu bem-estar, sua felicidade. Quando você estiver, de alguma maneira, tentando atender as expectativas de outras pessoas, ou até mesmo da própria empresa, agora eu estou falando no caso corporativo, no caso de você trabalhar numa empresa e de repente
essa empresa exigir, né, que você mude de setor, e de repente você está muito bem naquele setor, você está plena, você está conseguindo fluir, o seu trabalho vai muito bem, e de repente chegam para você e falam assim, olha, a gente quer transferir você a partir de semana que vem vai trabalhar em outro setor. E aí, se você tiver uma aptidão, uma simpatia, uma afinidade com esse setor novo, tudo bem, tranquilo. Mas aí quando você não tem, aí o que você vai fazer? Você vai estar, de alguma maneira, se frustrando, né? Você vai atender aquela expectativa, vai tentar caber naquela necessidade da empresa, mas que não é uma necessidade sua, porque você vai ter que sair de um lugar onde você estava se sentindo bem para um lugar onde você não vai se sentir confortável e isso vai começar a te incomodar. Então a mudança não é necessária quando você vai fazer alguma coisa que vai te atrapalhar, alguma coisa que vai fazer você sofrer, alguma coisa que vai te incomodar. Então aí você tem que começar a pensar que, tipo assim, para que eu estou fazendo isso? Para caber dentro do universo de alguém, para caber dentro dessa necessidade da empresa que aí vai estar me tolhindo, vai me tirar do meu lugar de conforto para me colocar numa zona que eu não vou ter assim, condições de me expandir, não vou me sentir à vontade. E aí a mudança, nesse caso, ela não é necessária, tá? E a outra pergunta, né? Por que só nós nos mudamos? Bom, essa pergunta é uma pergunta excelente, né? Porque assim, durante o vídeo eu falei sobre isso, né? Que a gente é pressionado às vezes a mudar e a gente não se sente muito confortável com a mudança. A gente também pressiona as pessoas, tipo, a gente sempre quer que as pessoas sejam daquela maneira como a gente gostaria, né? Ou alguém gostaria que a gente fosse daquela maneira que ele gostaria. A empresa, tipo, olha, você vai ter que se adequar aqui. Se você não se adequar, a gente vai ter que mudar você de setor, vai ter que demitir você e tal. Tá certo? E aí o que acontece? Só a gente consegue mudar. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? É um exemplo de uma cliente minha, uma cliente incrível, maravilhosa, como todas as clientes que aparecem, né? Que estava numa condição muito ruim, estava numa depressão, já era uma pessoa que chegou porque tinha perdido tudo na vida, né? E isso também é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Ela perdeu o emprego, ela perdeu os relacionamentos, ela começou a beber, ela começou a se envolver com drogas. E ela estava numa situação, porque ela era uma profissional de ponta, né? E ela precisava das mãos para trabalhar, né? Esse era o ofício dela, ela trabalhava muito bem com as mãos. E aí o que aconteceu com ela? Ela, conforme ela foi perdendo tudo, perdeu primeiro os relacionamentos, depois perdeu o emprego, até aí, ok, porque ela ia arrumando outros empregos. Mas quando ela perdeu a condição de trabalhar, quando ela perdeu a condição de trabalhar com o instrumento de trabalho dela, que eram as mãos, de tanto que ela começou a beber e tudo começou a influenciar, e ela tremia tanto que ela não conseguia mais fazer o ofício dela. E aí realmente aí acabou tudo, porque ela não conseguia migrar para outro trabalho, né? E foi aí que ela realmente pediu ajuda, né? Quando ela entendeu, esse é o exemplo mais claro que eu tenho para que a gente possa entender que só a gente se muda, porque nada conseguiu mudar essa pessoa. Nem a perda dos relacionamentos, né? Nem a condição do emprego. Só quando essa pessoa compreendeu que tudo aquilo que ela estava fazendo não estava sendo bom para ela, que tudo aquilo que ela estava fazendo estava sendo nocivo para ela. E ela estava fadada à perda, e assim, eu não ia conseguir sair daquele lugar, né? Então ela começou a ficar depressiva, não dormia mais, com crise de ansiedade, crise de pânico, não conseguia sair de casa. E aí ficou naquela condição. Só que quando ela pediu ajuda e na conversa ela disse um sim para ela, né? Ela entendeu que ela precisava promover aquela mudança. O que ela fez? Ela começou a criar mecanismos para se defender da bebida, se defender dos vícios e para se fortalecer.
E foi aí que ela começou a subir a ladeira, né? E foi muito legal isso. Então, aí começou a trabalhar novamente. Primeiro, se venceu a ansiedade, começou a dormir. Enfim, foram alguns meses, né, de tratamento e alguns meses de fortalecimento para que ela pudesse, passo a passo, ir reconquistando a sua autoconfiança, o seu auto-amor e, consequentemente, a sua condição pessoal, né? Porque eu falo, né? Eu sempre digo isso, inclusive pelos anos que eu trabalho, por toda a minha pesquisa que eu fiz, mais de 30 anos de voluntariado atendendo pessoas, depois alguns anos já profissionalmente, eu defendo uma tese, porque eu criei uma terapia, que é a terapia reconectiva integrada, que integra várias técnicas, inclusive porque eu sou pedagoga, eu criei um método, né, chamado Método Pensa. Eu entendi, né, depois de tantos anos pesquisando e com as minhas próprias demandas, que eu sempre falo isso, que eu não comecei esse trabalho porque eu queria ajudar as pessoas só, não era isso, até porque eu não gosto muito dessa palavra ajudar. Eu acho que a gente troca, a gente colabora, porque todos nós temos em nós todas essas demandas que a gente precisa trabalhar. Então houve aí uma experiência minha também de autoconhecimento em todos esses anos, em todos os reveses que eu tive e nessa capacidade de reverter o jogo, que eu entendi que toda vez que você está longe de você mesmo, você acaba se perdendo. Você se perde e aí é isso que faz com que você fique triste, que você fique deprimida, que você fique ansiosa e que você perca o seu mote pessoal, você perca o seu poder pessoal, né? E o que aconteceu com ela? Ela foi chegando cada vez mais perto dela mesma. Ela foi vendo, ela foi se vendo, ela foi se recuperando, ela foi se resgatando, né? Então, aí está a explicação para a ideia que eu tenho, né, da mudança, que a mudança é pessoal. Não sou eu como terapeuta, não é ninguém, não é um pai, não é uma mãe que faz você mudar. O que faz você mudar é você compreender que é necessário que você mude para que você possa se beneficiar. É quando você entende que você precisa dizer não para algumas coisas para dizer sim para você. É quando você começa efetivamente a se amar. É quando você começa a ter a vontade de se resgatar e de reverter aquela situação que te deixou naquela situação complicada, né? Em que você precisou pedir ajuda. Porque até então, porque nós todos também, isso daí é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, que nós todos temos a capacidade de reverter qualquer quadro, né? E eu acho que nada é impossível para quando a gente quer as coisas. E eu acredito no ser humano e acredito nessa vontade, né, de reverter. E é por isso que eu falo que a mudança é promovida pela própria pessoa, né? A gente não muda, não é ninguém de fora. A gente pode até fazer isso, né, pra gente. E fazendo isso pra gente, o que acontece? A família, os amigos, o pessoal do trabalho, você vai mexer com o teu entorno. As pessoas vão começar a ver que você promoveu aquela mudança e que você tá diferente. E aí vão começar, de alguma maneira, a falar com você sobre isso, vão começar a notar isso daí vai ser muito legal pra você e para as pessoas que te amam e torcem por você, tá certo? Então, ninguém me muda, só eu, né? Quer dizer exatamente isso. É até uma mensagem aqui, né, de esperança e de dizer assim, que você pode, né? Não importa qual o seu estado, né? E que tudo que você quiser, você pode alcançar à medida em que você entende que você precisa mudar certas coisas em você para se adequar alguma coisa que você queira ou alguma situação que você queira, como foi o exemplo que eu dei no início, né? Na questão profissional, na questão relacional, tá certo? Ou quando você entende, né, que você precisa modificar tudo isso para que você se resgate. Quando você não tem mais nada, quando você não tem mais relacionamento nenhum, quando você tá tudo perdido, aí você
entende, gente, preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar, porque eu cheguei nessa condição pela minha própria conduta. E o que eu tenho que mudar nela? E aí sim você promove a mudança tão necessária que você precisa seguir. Então, eu já dei o exemplo sobre a mudança, e eu queria falar uma coisa muito importante também, né? Que eu falei isso sobre Heráclito. Seja bem-vindo, William. Eu falei sobre Heráclito, né? E vou repetir porque ele é um pensador, né? Um pensador que é pré-socrático. E ele pensava como todo pensador e chegou à conclusão, observando a vida, observando tudo, que a única coisa permanente é a mudança. E é verdade, às vezes a gente fica tão chateado quando alguém tenta fazer com que a gente mude, né? Quando a gente começa a ser pressionado, empurrado para a mudança, e a gente não entende, porque a gente não olha para a nossa trajetória, claro, a gente não tá envolvido com aquilo ali, está olhando só para aquele ponto, não consegue olhar em volta, ter um olhar mais abrangente, né? Maior, macro, e a gente vai ver que desde quando a gente nasce, a gente só faz mudar, né? A gente muda de aparência, a gente muda de escola, a gente muda de nível, a gente muda de ideia, a gente muda de todas as maneiras, muda de amigos, né? A gente muda de conceitos, a gente muda de estágios, a gente começa a estudar, não é? E a gente vai indo, vai galgando, uns mais, outros menos, uns mais rápido, outros mais lentos, mas todos estamos em evolução, todos estamos mudando. Por isso que eu citei Heráclito, porque eu gosto muito dele, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E tem até aquela música do Lulu Santos que fala, né, sobre isso. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então, às vezes, a gente fica se segurando tanto para fazer as mudanças necessárias para a nossa vida. Por que a gente não pode parar de beber? Por que a gente não pode parar de fumar? Por que a gente não pode deixar de comer açúcar? Por que a gente não pode ser um pouco menos egoísta? Por que a gente não pode ser mais generoso? Não é assim, promovendo a gente, e só a gente sabe o que a gente precisa. Eu estou falando tudo isso de generosidade, eu não estou falando que você precisa ser mais generoso, que você precisa ser menos egoísta. Eu estou falando que são só exemplos, né? Que são coisas que às vezes quando a gente diminui ou quando a gente aumenta, isso é muito importante pra gente, porque a gente se torna uma pessoa melhor. E quando a gente se torna uma pessoa melhor, é por quê? Porque a gente mudou, tá certo? Então, gente, eu já tô há quase 20 minutos, né, na live. Eu queria agradecer a vocês, né, pela presença. Queria vocês para verem o vídeo, né? Ninguém me muda, só eu. Porque quem não viu o vídeo, o ideal é que veja o vídeo, depois veja a live novamente, para compreender qual é o objetivo desse toque em relação à mudança, né? Porque a mudança, ela é sempre bem-vinda, contanto que ela tenha um objetivo, né? Que seja te colocar para frente, né? Quando ela faz você sofrer, ou quando ela traz uma sensação de inadequação, aí ela precisa ser repensada. A gente precisa pensar se ela é necessária ou não. Se vocês quiserem participar, só mandar perguntas por aqui, ou mandar perguntas pelo canal do YouTube. Todo domingo tem live às 18h07. O próximo vídeo será colocado a partir dessa semana que eu tô mudando, na quarta-feira, e essa live eu tô subindo pro YouTube hoje mais tarde, tá certo? Então eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez e dizer para vocês que é pra gente começar a pensar, né? Porque a gente sempre muda, né? Então por que não mudar espontaneamente, né? Por que não fazer uma autoanálise e ver, antes da gente ser pressionado, entender o que é bom para mim, o que vai ser bom para mim, e se eu melhorar, vai ser bom para todo mundo, não é isso? Então é isso, minha gente, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus e até a próxima live. Beijo no coração de vocês. Tchau.